Alô, estamos mais uma vez aqui na nossa jornada, hoje com o episódio 20. Roda a vinheta. Nós estamos falando de educação. Falamos do pensamento, dos sentimentos, falamos do autoconhecimento. Tudo isso nós precisamos aprimorar. Aprimorar para que nós possamos ter consciência de tudo que estamos fazendo. Hoje nós vamos falar da educação pelo trabalho. Nós vamos ver a importância do trabalho na nossa evolução espiritual. E por isso nós precisamos educar os trabalhadores, né? Porque, na verdade, o trabalho está lá para ser feito. Os trabalhadores é que complicam. Vamos ver como é que a gente pode simplificar o nosso trabalho. Vamos iniciar, então, o episódio 20, que é a educação pelo trabalho. Nós estamos ali vendo uma configuração do trabalho que é integrado com a natureza. Nós vamos ver por que o trabalho está integrado com a natureza. No princípio, tem uma passagem de Jesus, era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então vamos ver como é que isso aí funciona. Porque o Verbo é, na verdade, a ação. A ação foi todo o princípio do universo. Tudo trabalha no universo, no interior da inteligência, que ficam gravitando pelo espaço. São várias inteligências que estão no espaço, se interligando. E isso faz com que mostre que é essa ação que está com a criação. É essa ação que é o verbo que vai trazer para nós tudo que nós temos ao nosso redor. Então, o trabalho é isso, é movimento. E movimento é vida. Caracteriza a criação e garante o progresso. É o que garante a evolução. Porque se não houvesse nenhum movimento no universo, se nós fôssemos pessoas estáticas, não haveria nada no mundo. Não haveria trabalho, não haveria progresso, não haveria felicidade. Então, essa questão do verbo estar com Deus é no sentido de a nossa ação e a ação do universo estão interligadas com a criação divina. As leis universais, sem exceção, são leis do movimento. Todas elas estão atreladas ao movimento. A inércia, então, ela é aparente. Não existe inércia no mundo. Mesmo que nós estivéssemos paradíssimos, feito estátua, ainda tinha movimento. Porque o nosso organismo está em movimento o tempo todo. Então, na lei divina, a marca realmente dessa obra divina, essa marca é movimento. Tudo se desloca, tudo está em marcha, tudo está para frente, tudo está, mesmo que o movimento seja bem pequenininho, mas existe sempre movimento. Então, aquele verbo vai denotar essa ação. É o estado ou qualidade que significa o movimento. O movimento é o estado em rapidez, é o estado em deslocamento, é a qualidade mais versátil, menos versátil, mais rápida, menos rápida, mas tudo isso denotando movimento. E o espírito, então, ele é por natureza agente, ativo. O espírito não pode ser parado, ele não pode ser estático. Ninguém pode ser estática. Se você está lá numa vida estática, engessada, na verdade, você ainda é assim, agente da natureza, agente de um movimento. Porque você em estática, você está criando um movimento mais lento, porque o seu corpo está em movimento, seu pensamento está em movimento, seus sentimentos estão em movimento, só que o teu espírito está em movimento, só o corpo que fica estático.
O espírito não para, o espírito está sempre ativo. A matéria não, a matéria é inerte, a matéria é passiva. Então eu posso ficar com o corpo inerte. Aparentemente, porque dentro do meu corpo tem coisas funcionando. A cadeira fica inerte, a mesa fica inerte, apesar de que nós sabemos que existe uma energia ali também funcionando. Mas ela é mais passiva. Se você não mexe com a matéria, ela não se mexe. Ela precisa de um agente. E o agente dessa matéria é o espírito. Como o nosso corpo precisa também. Né? É o espírito que comanda o movimento do corpo. O corpo não fica andando sozinho. Então, em princípio, o universo estava em movimento constante porque existe ainda, claro, uma inteligência funcionando o tempo todo. Aquele princípio inteligente do universo não para. É o movimento que leva de estágio em existência, de mundo em mundo, de degrau a degrau, desde o estado simples e ignorante até a nossa perfeição, que é o ponto máximo da nossa evolução. Esse movimento intrínseco é que vai proporcionando a individuação ou a fragmentação dos objetos, das coisas, dos seres, originando as individualidades. Então, por que eu falo individuação ou fragmentação? Porque existem situações em que as células se deslocam e vão formando outros fragmentos daquela mesma situação, daquele mesmo objeto, daquele mesmo ser que se divide, que multiplica. A individuação já é a característica de cada um no sentido da busca da evolução. É o caminho inerente ao processo de consciência do indivíduo que vai à sua marcha. Então, ele vai garantindo um processo de conscientização interna, esse é o movimento interno do espírito, e ele vai trazendo as qualidades para ele, para fora, para cada vez mais agir em função desse potencial que ele tem. Quais são essas formas de movimento? Nós falamos ali do intrínseco, porque existe também o movimento extrínseco. O intrínseco, natural, é esse automático, instintivo. Está regido por todas essas leis respectivas, que nós já vimos, as leis divinas. Não podemos dizer em momento nenhum que nós estamos estáticos por conta desse movimento que é automático, que é natural. No universo, tudo vai se movimentando passo a passo, a cada momento que pertence àquele exercício daquele ser que está no momento de evolução. O extrínseco é o que corresponde ao esforço da vontade, do trabalho, esse escoamento que nós temos durante o tempo na carne. Nós estamos aqui no corpo material, né? E isso vai fazer com que tudo que eu queira fazer, tudo que eu precise fazer, que vem da vontade do espírito, é exatamente o que vai fazer com que, de tempos em tempos, eu tenha que vir aqui no corpo para executar. Então, esse extrínseco, ele é correspondente aos nossos exercícios diários, às nossas criações diárias, que a gente vai fazer esforço, tirar de dentro de nós esse momento, nesse tempo reencarnatório, é esse tempo na carne que vai fazer com que eu tenha que ter esse movimento extrínseco, que eu tenha que tirar de dentro de mim a minha vontade, o meu esforço. Do contrário, não vai existir. Vai existir o intrínseco? Sempre. E se você não tiver esse movimento extrínseco, o que vai acontecer? Alguma coisa vai acontecer dentro de você que vai forçar a que você busque o movimento. Então, você, por exemplo, fica estática ali, não sai do lugar, não procura nada, não procura comida, não procura água. Vai chegar um momento em que dentro de você, instintivamente, vai trazer você a procurar
nem que seja para sobreviver. Então, a lei da sobrevivência implica a que você tenha que ter esforço, tenha que ter esse trabalho. Senão, eu vou brigar o tempo todo com as leis que vão ficar me empurrando para aquele movimento de sobrevivência. Toda ocupação é trabalho, desde que ela seja uma ocupação útil. Se você está lá arrumando o preguinho na caixinha, se você está lá tirando uma fagulhinha da mesa, se você está arrumando os sapatinhos no armário, se você está varrendo o chão, se você está segurando uma sacola, se você está ajudando ao próximo a atravessar uma rua, ou a dar um banho numa pessoa idosa, numa criancinha, são ocupações úteis. Isso é trabalho. No universo, tudo caminha do simples para o complexo. Então, existem coisas bem simples para pessoas que ainda estão iniciando o processo todo de vida, e existem mais complexos para aqueles que já têm o potenciais e até mesmo, né, uma vontade maior para buscar um enriquecimento na vida. Então, o trabalho ele vai caminhando desde uma atividade simples, mais singela, e também com essa atividade o espírito vai capitalizando esses valores que são imperecíveis, que vão garantir a paz e a felicidade dele. Então, mesmo naquela atividade pequenininha, mas ele só faz isso, eu não tenho capacidade para nada, eu só sei fazer uma coisa, isso, pronto, só isso. Já está capitalizando valores para você. E esses valores, eles não morrem, eles são imperecíveis. Tudo que eu vou garantindo, por mais tênue que seja o meu processo de trabalho, é uma garantia de que eu estou guardando valores. Jesus disse: a cada um segundo a sua obra. Então, ele está garantindo que nós, fazendo a nossa obra, estaremos garantindo os nossos valores. E Kardec complementa: cada um é recompensado segundo as suas obras, o bem que desejou fazer e a orientação das suas intuições. Então, se nós queremos fazer o bem, se nós orientamos a nossa intuição para fazer alguma coisa para o próximo ou para o universo, nós seremos recompensados. Essa recompensa não é material, não. É uma recompensa de felicidade, de garantir a paz, de trazer um fardo cada vez mais leve para a nossa caminhada terrena. Às vezes a pessoa quer ser recompensado, mas a pessoa pensa em recompensa só material. Então eu não quero fazer isso não, porque ganha muito pouco. Mas você pode ganhar muito pouco materialmente, mas você está se recompensando espiritualmente. E muitas pessoas vêm com limitações para entender isso. A pequena coisa que ela vai fazer, eu só sei fazer isso, tirar essa caixa daqui e botar aqui. Então você pode ajudar lá no arquivo, você pode ajudar numa fábrica que tenha caixas para arrumar. Você só sabe fazer isso. Então vai fazer. Cada um, então, vai ser recompensado por, mesmo que sejam pequenas obras que orientou a sua ação. O trabalho é uma lei da natureza. Então, a conquista dos valores materiais e morais está dependendo do trabalho. Você encontra aqui na nossa experiência carnal, né? Na nossa experiência carnal, a gente vai equacionando os problemas que nós trazemos de outras vidas, a saúde do corpo, a manutenção da vida, satisfação de necessidades básicas. Tudo isso é realizado através de trabalho. É o trabalho de organizar a minha saúde, ver a minha alimentação, fazer uma comida, cuidar das relações pessoais, trabalhar na conquista
cada vez mais moral para o seu espírito, mesmo que seja o material, porque a gente precisa da matéria aqui para sobreviver. Agora, você fica lá, inerte, né, grudado no papai, na mamãe, passivo. O papai e a mamãe também vão responder por isso. Por quê? Porque nós não podemos ficar inertes, nós não podemos ficar interligados a outro que vai nos dando o tempo todo a corda para andar. Essas pessoas vão responder, vão criar problemas existenciais para uma outra vida. Tanto quem está agarrado, passivo, como quem está agarrando, como quem está levando a criatura. O espírito vai se desenvolver, vai trabalhar suas potencialidades em cada etapa da evolução. Lá dos reinos inferiores da natureza, nós vemos já todos aqueles seres evoluindo em movimento. Nós também, desde os nossos reinos inferiores animalizados, já estamos trabalhando e desenvolvendo potencialidades para a evolução. Aqueles senhorizinhos lá da caverna, aqueles que ainda não tinham condições de viver, de pensar, de ter consciência maior, na verdade, eles também já estavam trabalhando a potencialidade dele no momento em que eles já estão vivendo em grupo, em que eles estão aprendendo a força, em que eles estão aprendendo a divisão, o compartilhamento. Isso já está levando a bagagem para quando a razão puder já ser aprimorada, a inteligência vai aprimorando com isso, e essas experiências todas vão trazendo para eles cada vez mais potenciais. Então, uma vez que atinge a perfeição, o conhecimento, o desenvolvimento do amor por si mesmo ainda permanece em trabalho. Ao longo do tempo, a gente passa da condição de co-criador menor para co-criador em maior grau. Então, não pensem que o indivíduo que atinge a perfeição fica um anjinho tocando a harpinha lá, que não vai fazer mais nada. Não. Permanece em trabalho. Mesmo já tendo atingido a perfeição, o conhecimento, já tendo desenvolvido o amor por si mesmo, que é um primeiro passo que a gente precisa desenvolver para chegar a alguma condição maior. E aí você vai alcançar também o estágio de co-criador em maior grau. Então nós podemos cada vez mais fazer coisas mais brilhantes. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Está lá na Gênesis Mosaica, foi falado para Adão, na história lá do Velho Testamento, porque já falava, nós todos só vamos comer o pão que fizermos, que partir do suor do nosso trabalho. Do contrário, não tem pão. Não adianta você dar o peixe e não vai aprimorar o espírito. Vamos aprender a pescar, vamos aprender a cozinhar o peixe e nós vamos então ter o pão de cada dia. O homem vai atingindo, a partir do alto progresso, ele vai criando projetos, ele vai atingindo uma escala macro dentro do universo. E com isso ele pode dirigir mundos, sistemas, galáxias, aglomerados de galáxias e assim sucessivamente. O que acontece? O espírito ele tem missões. Ele pode ter uma missão apenas de estar ali individualmente cuidando de uma pessoa, amparando, mas ele pode também ter missões de amparar famílias, para amparar estados, cidades, obras inteiras, e assim sucessivamente, até mesmo sistemas, galáxias, esses seres que já são seres já perfeitos, com o progresso todo alcançado, eles têm a capacidade de poder gerenciar até galáxias e aglomerados de galáxias. Esse é aquele co-criador em maior plano. Quando permanece ainda em nível inferior, o homem precisa se ocupar de tudo, mesmo que não seja tão prazeroso, mesmo que não seja tão gratificante, mesmo que não seja tão reconhecido. Por que ele tem que se ocupar de tudo? Para ele permanecer,
ajustando os valores internos para ele trabalhar esse autoprogresso. Porque cada coisinha que ele vai fazer, cada processozinho de trabalho, mesmo pequenininho, ele sabe que ele está somando. E depois há encarnações que as pessoas vêm propositalmente limitadas para uma aprendizagem riquíssima dele, para que ele saia daquela prepotência do passado e encontre a humildade. Portanto, não vamos negar, sempre vamos adquirindo experiência, sempre adquirindo habilidade, destreza, conhecimento. Vamos sempre estar dando um pontinho para a nossa inteligência, para a nossa sensibilidade, para o nosso raciocínio, para a memória. Isso nós vamos acentuando e burilando o nosso caráter. Por isso, nada, não recusem nada que chegue às suas mãos. Aprenda, aprenda cada coisa que passe na sua vida. Porque amanhã pode ser que você precise daquele conhecimento para um conhecimento maior. Uma rosa sobre a mesa, uma vassoura diligente, uma peça de roupa cuidadosamente guardada, uma escova no lugar que lhe compete. São serviços de Jesus no santuário da família. Gente, isso aqui é poético. Se você olhar a singeleza que é para mostrar a você que tudo que você fizer é um serviço em nome de Jesus. Na nossa casa, cada um tem o seu papelzinho, arrume suas coisas, guarde suas roupas, mantenha as suas peças pessoais no lugar. E se tiver alguém precisando de ajuda, compartilhe aquele trabalho com as pessoas. Por quê? Porque o santuário da família é para criar esse fecho que não se desmancha, que não quebra quando está unido. E dentro do trabalho, essas peças que estão falando aqui, que parece que é só serviço doméstico, no seu trabalho, arruma a mesa, coloque as pecinhas da mesa no lugar para que as pessoas, quando cheguem, vejam, se sintam bem naquela organização. Ajude um colega a complementar um trabalho. Precisa de uma xerox. Eu estou desocupado, vou lá, tiro uma xerox para um colega. Se apresente no momento do cafezinho para bater papo. Se todos estão ali com aquele processo de lazer, convide um colega na hora do almoço para lanchar com você. Tudo isso é serviço de Jesus no santuário da família. Porque a família começa lá, mamãe, papai e o filhinho, mas a questão é que ela se estende no universo. O universo todo é nossa família. Nós todos somos irmãos. Jesus cansou de mostrar isso para a gente. Kardec compara a máxima de Cristo. Vai buscar e achareis. Aquela que diz, ajuda-te que o céu te ajudará. Se você não se ajudar, não vai querer ficar pedindo ao céu. Pai, me dê isso, me dê aquilo. Não adianta. Você tem que buscar. Se você buscar, você vai achar. Se você se ajudar, o céu vai trabalhar também a seu favor. E ele complementa. O princípio da lei do trabalho, da lei do progresso, é produto do trabalho, desde que a ação das forças das inteligências estejam funcionando. Então, o princípio da lei do trabalho é o princípio da lei do progresso também, porque o progresso é produto do trabalho. Agora, quem é que coloca as forças de ação para atingir o progresso? A inteligência. A inteligência vai sendo cada vez mais aprimorada para que nós tenhamos sempre forças maiores para o trabalho e, consequentemente, forças maiores para o progresso. Se nós não tivéssemos inteligência, não poderíamos fazer nada. Então, nós temos que ver qual é o tamanho da nossa responsabilidade no trabalho. A rota da nossa perfeição, nós estamos destinados à perfeição. A rota está traçada,
mas quem vai caminhar na rota somos nós. Então, se nós não dermos um passo, se nós não aprimorarmos nosso passo, aprimorarmos a utilização da nossa inteligência, como é que a gente vai chegar no progresso? A rota está pronta. Eu tenho que andar naquela rota. Aquela rota que leva a gente para a porta estreita. Então, Jesus acentuava a necessidade da prática da caridade entre os homens para que eles pudessem formar esse fecho que não é destrutivo. Uma criatura, duas criaturas juntas, o fecho se quebra. Ele mostrou isso através de fechos de milho. Juntou várias hastezinhas, duas quebraram fácil. Mas quando ele juntou várias, ninguém conseguiu quebrar. Então, essa prática, uma das práticas da caridade, é você compartilhar o seu caminho com os irmãos que estão à sua volta. A caridade é esse amor em ação. É você sair de si mesmo na direção do outro, mais necessitado. Você sabe, o outro está querendo aquilo que você sabe. Qual é o problema compartilhar? Coloca o conhecimento dentro de um baú. Coloca a luz embaixo do algueiro. Não vai distribuindo o seu conhecimento. Então, a caridade é trabalhar em prol da paz, do equilíbrio, da harmonia, do cumprimento da lei do amor, justiça e caridade. A caridade é você criar esse movimento para que você tenha, dentro do seu processo de progresso, né, de equilíbrio, também a harmonia. Por outro lado, submeter-se às privações no trabalho pelos outros é mortificação, de acordo com a caridade cristã. Então, veja bem, caridade é trabalhar em prol da paz, do equilíbrio, junto, compartilhando aquilo que você tem, mas ninguém diz que você tem que ficar nu para dar uma roupa para o outro. Que você tem que pegar toda a comida que você tem e dar para o outro que está com fome. Por quê? Porque você vai ficar com fome. Então, na verdade, o que a gente tem que saber é partilhar. Porque se você passa por privação, porque outros precisam, ele está falando, é mortificação. Ah, eu faço tudo pelos meus filhos, eu não tenho nada, não, eu não preciso de nada. Você precisa sim. Você precisa estar bem, você precisa estar leve, você precisa se arrumar, você precisa cuidar do seu corpo, da sua saúde. Porque se você se dedica só ao outro, o outro vai e você fica. E aí, se você fica, você não cresce. O espírito jamais fica inativo. Então, a natureza do espírito é agir, se movimentar e se transformar. É esse movimento do trabalho que está lá em prol da paz e do equilíbrio. O homem, ele vai quintessenciando o espírito pelo trabalho. Não é senão o trabalho do corpo, mas também o trabalho do espírito. Vamos adquirir conhecimento, vamos trabalhar em prol do corpo, trabalhar na matéria, trabalhar adquirindo conhecimento para que o espírito possa também receber a quintessência. Quem vai ser quintessenciado é o espírito, não o corpo. Apesar de que o nosso corpo também, nos níveis superiores, ele também é mais quintessenciado. Eu não preciso mais do corpo pesado para existir nos mundos maiores, mais elevados. Quando a gente vence a ociosidade, o comodismo, quando a gente vence a futilidade, o desânimo, a imprevidência, nós estamos em atividade trabalhando e edificando o nosso destino. Mas eu preciso vencer. Aquela pessoa ociosa, comodista, tá tão difícil, fútil. Ai, se enche de árvore de Natal, a casa cheia de coisinha que, na verdade, está gastando dinheiro e não está fazendo nada por ninguém. O desânimo. Ai, meu Deus do céu. É tão difícil. E a imprevidência?
que você não tem prudência nenhuma para fazer as coisas, até mesmo a caridade. Muitas vezes você é imprevidente e acha que está fazendo caridade, mas está fazendo a caridade como? Como uma coisa que está lá se mortificando. Então, isso não é caridade. E você, então, assim, não está edificando o seu caminho. Jesus ensinou: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, certo? Mas eu não posso tirar a minha vida em função do outro. Eu tenho que ajudar, compartilhar e ser sempre um agente dessa união, dessa integração. Não adianta, eu tiro minha vida para dar a vida para o outro. Isso não tem sentido na nossa escala. Rui Barbosa nos diz: o Criador começa e a criatura acaba. A criação de si próprio. O Criador começa a nossa criação. Nós acabamos a nossa criação. Como é que você quer acabar a sua criação? Flagelado? Dilacerado? Ou ficar ali inerte? Não dá continuidade? É você. Eu estou falando com você. O que você está fazendo em prol da sua criação? O que você está fazendo em prol da edificação do seu destino? Destino? Destino está escrito. Não, o destino não está escrito. Nós temos uma rota, uma proposta de vida, sim. Mas essa proposta de vida, essa rota, quem vai construir somos nós. Quer construir uma rota complicada, cheia de buraco? É problema. É responsabilidade sua. Temos o livre-arbítrio? Temos. Mas temos a responsabilidade de olhar lá no final a culpa que nós deixamos de tomar consciência, de usar nossa inteligência, nosso potencial, para que aquele caminho fosse mais suave. Qual o papel, então, do ensinamento? Coloca-nos diante das nossas responsabilidades, da necessidade de trabalhar e cooperar. Para que nós vamos fazer isso? Não só para a economia do universo, porque senão a gente acaba destruindo todo o universo, mas para a melhoria das nossas condições, das condições dos nossos seres que estão à nossa volta, de toda a ecologia. Então nós temos legiões de encarnantes em potencial para trabalhar essa melhoria. São fechos unidos em cada setor para trabalhar com união, para trabalhar com essa força. Não contra o universo, mas a favor da economia do universo. Não é uma economia financeira só. É uma economia no sentido de criar projetos que não sejam destrutivos. E através do trabalho nós vamos fazendo a nossa parte de cocriação em grau cada vez maior. Nós vamos nos habilitando a tarefas cada vez mais complexas. E vamos nos emancipando. Vamos nos autopromovendo, mergulhando naquele oceano do conhecimento infinito, transcendente. Então, eu estou criando aqui e estou subindo o degrau, estou subindo na escala de espiral, e cada vez mais eu estou me autopromovendo. Não é autopromovendo para todo mundo bater palma, ganhar sucesso, bandeirinha, nem taça, não. É um processo de autopromoção interna, de felicidade interna, e ganhando esse papel transcendente no mundo. Isso não tem preço. Vamos ampliando cada vez mais nossos patrimônios culturais e espirituais. Vamos agregando valores que não se perdem. São imperdíveis, são inalienáveis, são inesgotáveis. Ninguém derruba esses valores que nós vamos agregando com esses conhecimentos ligados ao espírito. Cristo disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então ele não separou raça, credo, nem nada. Todo mundo precisa enxergar esse caminho que vai chegar à plenitude. Dessa forma, nós repartiremos conhecimento àqueles que ainda não descobriram a verdade libertadora. Mas não é aquela pregação de verbo só instrução, não.
a maior pregação que a gente faz é com o nosso próprio comportamento. E cada pessoa que a gente vai encontrando, que a gente vai vendo que está saindo desse processo de equilíbrio, a gente vai burilando, a gente vai levando com jeitinho a que ela possa entender da forma como ela pode ouvir aquilo que ela precisa modificar. Só através desse conhecimento o homem vai alcançar harmonia, paz, segurança, fraternidade. Porque o conhecimento do Evangelho é o conhecimento da moral que eu preciso desenvolver em mim, no meu caminho, e ajudar as criaturas. Então é um manancial de esperanças para o nosso futuro. Aquele futuro radiante que está nos aguardando e que eu tenho direito a chegar lá. Eu tenho direito a esse futuro, todos nós temos. Você tem direito a ter luz na vida, você tem direito a ter paz, a ter felicidade, todos nós temos. Só está lá na frente. Nós é que temos que chegar ao nosso caminho, tirando as pedras, tirando as agruras, para chegar lá, nesse futuro radiante. Quando eu busco os ensinamentos que vão ajudar o meu espírito, eu vou me educando, eu vou me aperfeiçoando. Mas os ensinamentos que ajudam ao espírito, não adianta eu ter ensinamento para fazer uma falcatrua com outra pessoa, para manipular um povo, para desestruturar um ambiente. Ah, legal, eu sou o máximo. Não adianta, essas criaturas vão ter que realmente voltar várias vezes a essa escada, né, ainda terrena, para que ele possa entender isso, para que ele possa descobrir essa verdade. Então, a cada um, a missão, a cada um, o trabalho. Olhar e marchar e para frente. A lei dos mundos é a lei do progresso. Jesus falava, arché, marchai, para o alto, para frente. Não se marcha para baixo. E quando a gente marcha, a gente já vai para o alto, porque a gente marcha em espiral. Então ele falava, marchai para alcançar o reino dos céus. Para que eu possa chegar no meu futuro. E o reino dos céus está dentro de nós. Vamos buscar esse reino dos céus. E vamos realmente trabalhar para essa construção do reino dos céus. É essa construção que é a nossa cocriação. É essa construção que vai burilar nosso espírito cada vez mais. Pensa no que você está trabalhando. Pensa o que você está fazendo por você, pelo próximo ou pelo universo. Se está ocioso, se está desanimado, procura ajuda. Procura uma parceria que te estimule e que você possa descobrir de novo quais são os seus potenciais. Porque eu acho que você esqueceu deles. Por isso está aí, desanimado. Ah, eu não posso fazer nada. Ah, eu não sei fazer nada. A situação não é essa. Trabalho é, muitas vezes, por esforço. Mas se você trabalha com amor, aquele esforço vai se diluindo e você vai vendo que existe também a forma de trabalhar sem peso, sem desânimo, sem amargura, sem irritação. Aí o trabalho vai ser leve. Aí o trabalho vai ser gostoso, porque vai ter um objetivo. Vamos perceber que tipo de trabalho nós estamos fazendo no dia a dia. Se não está nenhum, vamos colocar uma pecinha na tábuazinha do quebra-cabeça da sua vida. Está faltando essa peça. Está faltando o trabalho. Fiquem com Deus.